Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus, com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Caros irmãos e irmãs, aqui presentes no santuário, também quem nos acompanha pelas mídias sociais aqui do santuário, da paróquia Santo Antônio, esse trecho do Evangelho de Marcos, desse capítulo 7, o início do capítulo 7, ele mostra para nós exatamente assim, já são vários conflitos que acontecem de Jesus com os fariseus, com os mestres da lei, mas, de modo especial, hoje o conflito ele se dá, assim, porque esse texto ele vai acabar mostrando toda essa, assim, essa contraposição que há entre a prática dos discípulos com o ensinamento dos letrados e dos fariseus. E Jesus, claro, ele toma partido, fica do lado dos seus discípulos. E, ao mesmo tempo que ele fica do lado dos discípulos, eu diria assim, ele aproveita essa ocasião para mostrar também para os seus discípulos, para mostrar também para os letrados, para os fariseus, mas eu diria para nós, de modo especial, assim, para a gente se mover a ir adiante, além do que, assim, do próprio Evangelho aqui. O que ele nos adverte? Assim, que toda norma religiosa, sendo ela escrita ou não, sempre tem um valor relativo. A lei, ela deve ser cumprida, assim, quando ela nos leva à plenitude humana. Para os fariseus, para os mestres da lei, a ideia era o quê? Que é preciso cumprir o preceito por ser preceito. E não porque tal preceito ajuda a ser mais humano. Não era essa a visão. Então, assim, todas as normas que nós, assim, podemos pôr
vamos assim, em conceitos, são preceitos humanos. Quer dizer, não podem, vamos assim, ter esse valor absoluto. Por que Jesus ele também, vamos assim, nos pede para ir mais além? Porque a gente vivencia isso bem na prática, vamos assim, que um preceito ele pode ser, vamos assim, adequado para uma época, pode perder o seu sentido numa outra época. Podemos dizer mais ainda, assim, que as normas, inclusive normas morais, sempre vão mudando, vão se alterando. Assim, porque nós, né, seres humanos, nós vamos conhecendo melhor o nosso próprio ser, a realidade onde que nós vivemos. Então, assim, esse é o cuidado que a gente precisa ter. E em todas as religiões, todas elas, quer dizer, as normas, os preceitos, sempre são dados, vamos dizer assim, em nome de Deus. Agora, isso é importante a gente ter bem presente, porque esse ser dado em nome de Deus pode ter, eu diria assim, consequências desastrosas para a gente, se a gente não entender bem. Por quê? Porque, veja, todas as leis são feitas por nós, são humanas. E quando essas normas elas surgem de uma experiência autêntica, de uma experiência profunda, do que deve ser efetivamente um ser humano, e que ajudam de fato o ser humano assim, a atingir a sua plenitude, então sim, a gente pode dizer, essa é uma norma, é uma lei divina. Porque planifica a pessoa, planifica o ser humano. Tomemos como exemplo do evangelho de hoje, quer dizer, esse preceito de lavar as mãos antes de comer. Quer dizer, esse preceito não era, assim, nada mais que uma norma muito elementar, muito básica de higiene. Nessa perspectiva exatamente de quê? De que as enfermidades infecciosas não causassem danos, não causassem assim, estragos entre a população que vivia em contato com a terra, com os animais. Então é uma coisa muito, muito elementar. Agora, o que Jesus chama atenção? Quer dizer, assim, no instante em que uma tradição ela se converte num entrave que impede a pessoa de ser mais humana, tem que largar de mão, tem que abandonar. É isso que Jesus diz. Quer dizer, deixais de lado a vontade de Deus para se apegar às tradições dos homens. Então, o que Jesus critica, assim, não é a lei como tal, mas a interpretação que se fazia dela. Veja que, assim, em nome dessa lei, e aí nós vamos ver nos evangelhos, não é só nos evangelhos, no Antigo Testamento todo, depois também, no Novo Testamento, o que a gente vai perceber? Que em nome dessa lei se oprimia as pessoas, se maltratava as pessoas, se impunham em cima das pessoas, assim, verdadeiras torturas, sempre com aquela afirmação dizendo assim, assim, com a promessa, ou inclusive com a ameaça, de que só assim Deus estaria a seu favor. Veja que coisa trágica, né? Então, no fundo, se dava um valor absoluto à lei. Então, todas as normas tinham exatamente o quê? A mesma importância. Porque o único valor estava em quê? Estava no fato de que eram dadas, se dizia, é uma norma, uma lei dada por Deus. Então é isso que Jesus, assim, ele não aceita. Por isso que ele pede para os discípulos, pede para os fariseus, para os mestres da lei, pede para nós para irmos além disso. Então, assim, toda norma, tanto ao ser formulada,
como também ao ser cumprida, ela tem que ter como finalidade primeira, né? O fim primeiro, o bem do ser humano, o bem da pessoa. Inclusive, a gente pode dizer assim que nós não podemos nem sequer colocar, essa norma, essa lei, na frente de Deus. Porque o único bem de Deus somos nós, o ser humano. Então, aqui que está talvez o grande problema que nós estamos enfrentando hoje em nossa sociedade, no âmbito de igrejas também. Quer dizer, que a base de todo fundamentalismo, todo fundamentalismo está exatamente em propor o quê? O bem de Deus, inclusive contra o bem do ser humano. Essa é a base do fundamentalismo. Tem que ser o contrário. Na base está o ser humano, porque o ser humano é o único bem de Deus. Então a gente acaba invertendo a prioridade, né? O foco. O que nós precisamos ter clareza é exatamente o quê? Que Deus é Pai de misericórdia. A gente tem que tirar de nós da mentalidade que Deus nunca vem complicar a vida da gente. Nunca vem complicar a vida da gente com coisas impossíveis a gente fazer, com cargas de preceitos, leis, tradições. O que Deus deseja de nós é o quê? Que nós tenhamos capacidade de viver intensamente. E ali sim, então, entre as leis, as normas, são como que para nós, para a gente buscar viver intensamente, servem para a gente de mediação, para possibilitar mais vida entre nós, mais vida para cada pessoa, mais vida na família, mais vida na comunidade, mais vida em toda a sociedade. No momento em que que as normas, as leis bloqueiam tudo isso, né, bloqueiam esse fluir da vida com o peso do sentimento de culpa, não tem sentido a gente cumprir. Entende? Esse é o sentido. E o segundo ensinamento de hoje, me parece que é consequência desse primeiro. Inclusive, nós falávamos hoje à tarde sobre isso aqui na frente da igreja. Que não existe uma esfera, sagrada, onde que Deus se move, e uma outra esfera profana da qual Deus, então, está ausente. Como que aqui dentro Deus se move. Saindo ali fora, Deus fica fechado aqui dentro, Deus está ausente. Não existe isso. E às vezes a gente, consciente e inconscientemente, a gente tem isso na nossa mente. Quer dizer, na realidade criada, não existe nada impuro. Nós é que tornamos ela impura. Tampouco tem sentido a distinção entre o ser humano bom, puro, e o ser humano impuro. Nós não podemos, fazer taxar. Quer dizer, por isso que a pureza, ela nunca pode ser consequência das práticas rituais. Eu costumo dizer que a única impureza que existe é quando nós buscamos o nosso próprio interesse às custas dos outros. Essa é a impureza. Então, todo aquele que procura impor para a gente leis ditas em nome de Deus, está nos enganando. A vontade de Deus, ela tem que ser encontrada dentro de cada um de nós. É ali que está a vontade de Deus. A igreja, sacramentos, tudo isso, eu diria servem para a gente como uma mediação para nos fazer essa experiência de Deus que habita dentro de nós. E para finalizar, também chamar atenção para isso. Veja que é o que sai de dentro de nós que determina a qualidade de uma pessoa. O que nós comemos pode fazer bem ou pode fazer mal, mas isso não afeta a nossa atitude espiritual. E às vezes a gente cai numa armadilha, no sentido de em confiar mais na prática externa do que na norma, na prática externa de uma norma
pequena atitude interna que depende de nós, só de nós. Também, então é importante a gente tomar esse cuidado, né? Então, inclusive as nossas práticas religiosas muitas vezes acabam sendo como que um álibi para dispensar-nos da conversão necessária do coração. Na próxima semana nós vamos iniciar a quaresma, tempo de conversão. Então o convite para nós não vamos nos permitir a isso. Vamos fazer essa proposta que Jesus faz hoje, de a gente se mover para ir mais além, mais além. O ser humano está em primeiro lugar. Nós somos o único bem de Deus. Somos o único bem de Deus. Precisamos nos cultivar, precisamos cultivar o outro, querer bem o outro. Que Deus nos ajude, que possamos vivenciar bem este evangelho de hoje. Assim seja. Assim seja.